Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações do Brasil, do mundo, da nossa política, do nosso governo, para você que está sempre atento e não quer perder nenhum detalhe. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma informação e também ativar o sininho das notificações. Mesmo assim, te convido a passar todos os dias para ver os vídeos, porque as notificações muitas vezes não estão chegando. Para você que já está junto com a gente há algum tempo, muito obrigada pela sua presença. Se você gostar, deixa um joinha e não esquece de comentar, porque o seu comentário é muito importante. A gente precisa saber se você está realmente sabendo o que está acontecendo, se você está entendendo o que está acontecendo e o que você está achando disso tudo. Informação que vem do site Fala Brasil diz que fala de Carmen Lúcia relativizando a liberdade de expressão é vista com preocupação. Afinal de contas, na Venezuela, a Suprema Corte fez esse movimento. Uma declaração da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, relativizando a liberdade de expressão, causou preocupação em parte dos juristas brasileiros. Ela é uma das maiores defensoras da liberdade de expressão plena pelo STF, inclusive autora da famosa frase "Cala a boca, já morreu". Essa mudança de posição preocupa e precisa ser analisada com cuidado para tentar entender a fala da ministra. Carmen disse nos últimos dias que a liberdade de expressão não é um direito, é uma emoção. É sempre bom lembrar que na Venezuela também houve um movimento de relativização das liberdades por parte da mais alta corte do país. A Suprema Corte de lá deu suporte para que o país pudesse implantar totalmente as posições ideológicas da esquerda e aniquilou a oposição, que era a maioria no Congresso. Atenção, hein, pessoal? Em 2015, a oposição venezuelana venceu as eleições parlamentares e conquistou a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça, que é composto por juízes indicados pelo governo, começou a tomar decisões que limitavam o poder do legislativo e fortaleciam a posição de Maduro. Em março de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça emitiu duas sentenças controversas. A primeira retirou a imunidade parlamentar de todos os membros da Assembleia Nacional, abrindo caminho para que eles pudessem ser presos ou processados. A segunda assumiu as funções da Assembleia Nacional, concedendo ao Supremo Tribunal o poder de aprovar leis e assumir outras funções normalmente atribuídas ao Legislativo. Essas decisões foram amplamente criticadas por líderes políticos e organizações internacionais que as consideraram um ataque à democracia e à separação de poderes na Venezuela. A oposição denunciou a ação como uma ditadura e então o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro, chamou o governo de Maduro de ditadura brutal. Aí eu pergunto para você que está acompanhando esse canal, você acha que tem alguma semelhança com o que está acontecendo no Brasil? Se você acha, comenta aqui embaixo. Você acha que está ficando perigoso? Pois é. Quero saber a sua opinião e já vou para a próxima informação que também vem do Terra Brasil. E também é nesse sentido. E também vem a respeito de que a gente vai acabar perdendo liberdades. Preste atenção. Gilmar Mendes defende lei para limitar a liberdade de reunião. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a discussão de uma lei para restringir o direito de reunião previsto na Carta Magna. Ele disse em entrevista ao Jornal da Globo o seguinte, abre aspas, defendo que discutamos a questão da liberdade de reunião, a liberdade de reunião a céu aberto que se faz hoje, especialmente com o uso da internet. 300 mil pessoas podem ser reunidas num espaço. Isso pode se revelar extremamente perigoso quando se tem esse tipo de intenção, como nós vimos agora no 8 de janeiro. Mendes citou as manifestações que reuniram milhares de pessoas no dia 7 de setembro de 2021 e de 2022, que, segundo ele, era um caldo de cultura que se tornou o tal 8 de janeiro. Ele disse mais, abre aspas, tivemos uma sequência de fatos desde 2019, aquelas reuniões aos domingos com ataque eventualmente ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, e depois tivemos a repetição de 2 7 de setembro, sempre com esse tom de ameaça aos ministros, xingamentos. Por isso, é preciso uma lei federal para balizar a liberdade de reunião. Acho que outras mudanças terão que ocorrer em Brasília. Fecha aspas. A liberdade de reunião está prevista no inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal, que lista os direitos e as garantias fundamentais, individuais e coletivos. E diz o seguinte, abre aspas, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso prévio à autoridade competente. Fecha aspas. A Constituição somente pode ser alterada por emenda constitucional aprovada por 2/3 do Congresso Nacional. Prevalece o entendimento entre juristas de que a regulamentação de direitos fundamentais feitos por lei não pode reduzir o que está textualmente previsto na Constituição. Aí eu pergunto para você que acompanha o canal qual a sua opinião a respeito de todas as tentativas em
nos proibir de falar, de comentar, de fazer alguma coisa na internet e agora até de nos reunirmos em espaço aberto, a céu aberto, inclusive. Quero saber a sua opinião a respeito disso para eu fechar aqui com a última informação de agora, que traz a respeito do Lula querer enfrentar novamente o Bolsonaro nas eleições de 2026. Essa informação vem do Hora Brasília e diz que Lula deixou claro para seus aliados mais próximos que deseja mais um enfrentamento contra Bolsonaro em 2026. Ele pretende que Bolsonaro seja declarado inelegível e preso. Recentemente, a Polícia Federal, inclusive, realizou aquela operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e Lula demonstrou felicidade nas redes sociais. Segundo a revista Veja, Lula quer o confronto direto novamente com Bolsonaro em 2026. Atualmente, a cassação dos direitos políticos é a maior ameaça a Bolsonaro do que uma eventual ordem de prisão. Há 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que pedem inelegibilidade do presidente ou do ex-presidente, do Bolsonaro. Uma delas já tem parecer do Ministério Público Eleitoral a favor da condenação do ex-presidente por abuso de poder político. Entre os governistas, há divergências sobre os efeitos políticos de uma eventual condenação de Bolsonaro pelo TSE. Enquanto alguns acreditam que a ausência do presidente pode beneficiar o PT, outros argumentam que Bolsonaro se tornaria um cabo eleitoral ainda mais poderoso e teria mais força para fazer campanha pelo nome escolhido para sucedê-lo. Nas rodas de políticos, especula-se que 3 governadores de direita têm potencial para concorrer à presidência em 2026. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná. Enquanto isso, Lula segue firme em sua intenção de enfrentar Bolsonaro nas urnas e, segundo seus aliados, está confiante em uma vitória em 2026. Ele quer enfrentar o Bolsonaro e tem certeza que vai ganhar. Lembrando que Lula não deixou legado político para uma eventual ausência no PT. Segue com você que está acompanhando esse canal para aquela sua opinião, o seu comentário, que é muito importante para a gente, porque eu quero saber. Você sabe que eu leio o seu comentário. Muitos eu até respondo. Então eu leio o seu comentário por aqui, quero saber a sua opinião e muito em breve a gente traz mais informações para você nesse canal. Até lá!